e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, nossos amados e queridos ouvintes. Alegria muito grande em meu coração de poder estar aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos observando os seus ensinos práticos, que vai do capítulo 12 ao capítulo de número 15 e o versículo de número 13. E nesta oportunidade, com a graça e com a misericórdia do Senhor, estaremos observando o capítulo 12, do versículo 3 ao versículo de número 5. Diz-nos assim o texto sagrado: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros um dos outros. Nestes versículos, o conselho é para não sabermos mais do que nos convém saber. Ele é dado a nós pela graça que Deus deu a Paulo e é exemplificado pelo corpo e os membros e também a união do corpo, que é a igreja, em Cristo Jesus. Então nós vamos identificar que o objetivo do apóstolo é levar eu e você a nós sermos um em Cristo. E isto é maravilhoso, nós entendermos estas grandes verdades da palavra de Deus. Nestes versículos, pelo menos 5 pontos são importantes nós observarmos. Em primeiro lugar, em que consiste o conselho do apóstolo? Em segundo lugar, a ligação com o conselho anterior e por que é importante esta ligação. Em terceiro lugar, que tipo de graça deu condição ao apóstolo Paulo para aconselharmos-nos desta maneira. Em quarto lugar, as duas medidas pelas quais a nossa sabedoria ou o nosso entendimento ele precisa desenvolver-se. E em quinto e último lugar, o exemplo que Paulo usa tem a unidade e a diversidade como pontos determinantes. Então vamos observar estes 5 pontos que nós encontramos neste versículo com o objetivo de nós entendermos o que Deus, através de Paulo, quer nos ensinar. Em primeiro lugar, o conselho do apóstolo. Em que consiste este conselho? E este conselho é: não podemos ou não devemos saber mais do que convém saber. O texto é muito claro. Não saiba mais do que convém saber. Então este é o que precisamos lutar para praticar. Não saber mais do que convém saber. É importante observarmos que o homem natural, ele tende a buscar e a gloriar-se na sabedoria humana, conforme Jeremias, o capítulo 9 e o versículo de número 23. É importante também observarmos que em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 17 ao capítulo 2 e o versículo 16, o apóstolo ele vai tratar da sabedoria humana e vai ensinar que a sabedoria humana ela destrói os
principais fundamentos da salvação do homem, que é a cruz de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. É importante também observarmos que em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo disse à igreja de Corinto que ele decidiu não buscar e nem pregar a sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perdesse a sua eficácia. Então, observem como é importantíssimo este conselho, que nós precisamos lutarmos para vivermos desta maneira que Paulo vivia. Agora, em segundo lugar, é importante observarmos a ligação com o conselho anterior e por que isto é importante para nós. E pelo menos duas coisas nós identificamos que acontece esta ligação. Em primeiro lugar, o mesmo assunto. Observem que no versículo 2, Paulo disse que nós devemos transformarmos-nos pela renovação do entendimento. Então, entendimento é sabedoria. E sabedoria é o entendimento. Ou seja, Paulo, ele continua na mesma questão do entendimento, da importância de eu entender e de eu renovar este entendimento. Agora perceba que a palavra que acontece na primeira parte do versículo 3 é a palavra porquê. E esta palavra porquê, ela também está conectada com tudo o que Paulo disse anteriormente. Então nós entendemos que a questão do apóstolo é: nós precisamos renovar o nosso entendimento. Só que esta renovação, ela não pode ser mais do que convém saber. E aqui é muito importante nós destacarmos o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 18, onde ele vai explicar os fundamentos da transformação. E neste texto bíblico ele vai nos dizer, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observem que neste versículo, o apóstolo ele está nos ensinando como que a transformação ela acontece nas nossas vidas. E ele vai dizer todos nós, ou seja, todos podem desfrutar da transformação com cara descoberta ou com sinceridade diante de Deus, refletindo como um espelho. Ou seja, nós precisamos acreditarmos no final da transformação. Ele ainda diz, a glória do Senhor. Aqui é o alvo. Aqui, aleluia, é o ponto em que a transformação precisa levar o homem. E aí ele diz, nós somos transformados de glória em glória. Observem isso. É de dia em dia. É de fé em fé. É de acontecimento a acontecimento. É de um texto bíblico ao outro texto bíblico. É de uma experiência com Deus a outra experiência. Então perceba a gradatividade da transformação. E ele ainda continua dizendo, na mesma imagem. Ou seja, aleluia, a nossa transformação
tem que ser a imagem de Cristo. Aleluia. Eu preciso buscar transformar-me, o meu ser, para ser conforme a imagem de Cristo. E aí, ele diz ainda no versículo 18, como pelo Espírito do Senhor. Então observem que neste texto, o apóstolo ele está explicando a nós os fundamentos da transformação, mostrando a nós o alvo da transformação, que é pelo Espírito Santo, que é pela palavra de Deus. Aleluia! Que a transformação ela tem que ser a imagem de Cristo, não a minha imagem, não ao que eu acho que eu tenho que me transformar, mas tem que ser a imagem de Cristo. Então, esta ligação entre a transformação pela renovação do entendimento e eu não saber mais do que convém, ela é importantíssima para nós, porque nós descobrimos aqui que eu tenho que entender é a palavra de Deus. A transformação ela acontece pela palavra, pelo Espírito Santo. E então eu estarei no caminho certo da transformação, aleluia, pelo entendimento, para que eu não me conforme com o mundo e para que eu ofereça a Deus o meu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aleluia. E eu experimente a vontade de Deus na minha vida, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, amados e queridos, nós precisamos renovar o nosso entendimento para sermos transformados. Mas a transformação, ela acontece quando este entendimento é da palavra de Deus e é pelo Espírito Santo. A terceira coisa que é muito importante nós observarmos nestes versículos é que tipo de graça deu condição a Paulo de nos ensinar da maneira que ensinou. Observe o que ele disse: pela graça que me é dada. Ou seja, o que deu condições ao apóstolo de aconselhar para nós não sabermos mais do que convém saber é a graça de Deus. Ele está falando de uma graça de ser chamado, enviado e permanecido no ministério que Deus confiou a ele. É o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 1. Tendo, porém, este ministério pela misericórdia, não desfalecemos. É o que Paulo disse em 2 a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 6 e do versículo 8. Ele disse: Timóteo, eu estou sendo oferecido por libação, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então observem que o apóstolo ele tem a graça de Deus no sentido dele ser chamado, enviado e sustentado no ministério da palavra de Deus. A graça também alcançou Paulo no sentido de ele conseguir não ser dominado pela busca da sabedoria material, da sabedoria humana. É o que ele disse em 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 2. Ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então perceba que foi uma decisão do apóstolo não buscar a sabedoria humana,
aleluia, mas somente focalizar na cruz de Cristo, no poder que Jesus Cristo tem para transformar a vida do homem. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 14, aqui Paulo ele dá um conselho tremendo a Timóteo. E ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que conselho Paulo ele dá ao pastor Timóteo, para que Timóteo ele permanecesse na sã doutrina. Por quê? Porque o que ele aprendeu é a sã doutrina, e esta sã doutrina pode levar Timóteo à salvação, assim como levou Paulo e assim como leva eu e você, se permanecermos buscando a sabedoria de Deus que está na sua palavra. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo nos agracie com esta graça, que não sejamos como muitos que é descrito na palavra, que buscaram a sabedoria humana, que buscaram o conhecimento humano e acabaram negando a fé e acabaram abandonando a Cristo, mas que nós venhamos entendermos que a verdadeira sabedoria é a sabedoria que tem a palavra de Deus como seu fundamento principal. A quarta questão importantíssima deste versículo é as duas medidas pelas quais a nossa sabedoria deve desenvolver-se. Observem com muita atenção este detalhe aqui. O texto sagrado nos diz assim: não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança. Perceba que há uma contradição. Eu não posso saber mais do que convém, mas em contrapartida, eu preciso saber, em primeiro lugar, com temperança. E em segundo lugar, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Estas duas medidas, elas são determinantes neste conselho. Por quê? Paulo está ensinando-nos, está aconselhando-nos que nós precisamos saber. Não podemos ficarmos alheios a conhecimento. Só que o conhecimento precisa ser com temperança e a medida da fé que Deus nos deu. Observem que a temperança é o espírito que Deus nos deu. É o que Paulo disse em 2 Timóteo 1:7. Está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, ou de temperança, de conseguir equalizar as coisas, não ir nem muito profundo e nem muito raso. Este é o espírito com a qual nós precisamos, aleluia, nos empenharmos no conhecimento da palavra de Deus. Então observe, saiba com temperança. Em segundo lugar, saiba a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É importante destacarmos aqui que existe medidas e existe tipos de fé diferente. Quando nós olhamos para as nossas vidas
quando nós olhamos para a vida da igreja, nós vamos observar que existem níveis diferentes de fé. E é muito importante que nós, pelo Espírito Santo de Deus, busquemos descobrir a medida da fé que Deus deu a cada um de nós. E com esta medida de fé, aleluia, nós buscarmos ao nosso Senhor. Eu entendo que este conselho é de extrema importância para a minha e para a tua vida, porque ele vai nos levar a nós sermos maduros diante do Senhor, a nós sermos sinceros. Ele vai nos levar a nós oferecermos a Deus um culto com racionalidade, um culto com o nosso entendimento. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo abençoe a minha e a tua vida através desta palavra. Observe ainda um quinto ponto que nós encontramos neste versículo que é muito importante. E aqui o apóstolo ele dá dois exemplos de como esta sabedoria, que deve ser com moderação e a medida da fé, ela tende a levar os crentes individualmente e na comunidade da igreja a ser um em Cristo. E aqui Paulo, ele começa então com esses dois exemplos, já abrindo o seu ensino dos versículos que seguirão neste texto. E ele usa o exemplo da diversidade e da unidade. Observem isso. Ele fala sobre diversidade. E a diversidade ela está exemplificada nos membros do corpo. E também na igreja ou nos irmãos que fazem parte da igreja. A unidade é exemplificada no corpo e ainda na união dos irmãos no corpo de Cristo. E isto é fundamental, nós entendermos estas verdades. Por quê? Porque o objetivo do apóstolo com este ensino é levar-nos à unidade. Vocês lembram da oração de Jesus em João, no capítulo 17 e no versículo 21? Ele pede para que a igreja seja unida, seja uma em Cristo, para que o mundo veja que Jesus está conosco e que seja salvo. Unidade não quer dizer ajuntamento. Eu estar junto não quer dizer que eu estou unido. Segundo Filipenses, capítulo de número 1, os últimos versículos, no capítulo 2, unidade significa mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo pensamento. Então Paulo aqui, ele está levando-nos a nós entendermos que nós precisamos estarmos unidos com o mesmo pensamento de Cristo, para que então possamos desfrutarmos da boa, agradável e da perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a minha e para a tua vida a partir destes ensinos. É importante também identificarmos que nós precisamos rever os outros vídeos. Nós precisamos continuar estudando. Nós precisamos identificar os versículos que irão seguir, do versículo 6 ao versículo de número 8. Por quê? Porque os versículos eles formam uma unidade. Então eu te convido, fique conosco, seja inscrito no nosso canal, divulgue para as pessoas do seu contato. E eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para realizar nas nossas vidas.
Nós estaremos dando continuidade nestes dois exemplos que o apóstolo nos deixou aqui, que é o corpo, os membros e o corpo, a igreja e o corpo de Cristo no nosso próximo encontro. Porém, eu quero concluir destacando alguns textos bíblicos em que Paulo ele ensinou sobre a união da igreja com Cristo. E dentre esses textos nós encontramos Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 17. Ainda 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31. Aqui são textos onde Paulo ele está ensinando especificamente como acontece esta união do corpo da igreja em Cristo. E entender isto é muito importante. Mas eu quero destacar o que Paulo disse aos Colossenses. E o que Paulo falou aos Colossenses a respeito da união da igreja com Cristo é extremamente determinante para as nossas vidas. Porque aqui ele colocou todas as bases doutrinárias para que esta união ela aconteça. Entenda o que eu estou falando. No texto de Efésios 4, 1 ao 16, 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 31, Paulo ele está explicando como que esta união acontece. Na carta aos Colossenses, ele está falando a doutrina. Ele está dizendo que existe esta união e colocando diante de nós algumas coisas importantes. Olha o que está escrito em Colossenses 1 e 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Observe que é uma afirmação. Jesus Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja é um corpo e tem um cabeça, que é Cristo. Ainda o versículo de número 24, ainda do capítulo 1 de Colossenses, está escrito assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Observem que Paulo ele está falando do sofrimento que ele padece para que a igreja, que é o corpo de Cristo, esteja unido em Cristo. Isto é fundamental para as nossas vidas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele lutava, ele batalhava, ele enfrentou prisões, ele enfrentou inimigos de todas as formas, mas o objetivo dele era que eu e você fôssemos unidos em Cristo, que é o nosso cabeça. Ainda vejo o que está escrito no capítulo 2 e no versículo de número 18 e 19. Está escrito assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Observem isso daqui. Dois tipos de pessoas. Uns que não estão ligados à cabeça e outros que estão ligados à cabeça, que é Cristo. Os que não estão ligados tentam dominar outros ao seu próprio entendimento, ao seu próprio conhecimento, com pretexto de culto aos anjos e metendo-se em coisas que não viu. E essas pessoas, elas estão inchados na sua carnal compreensão. Olha a importância da sabedoria. Agora, os que estão ligados na cabeça, que é Cristo, oh, aleluia,
este crente, ele é provido, ele é organizado. Preste atenção nisso. Provisão e organização pelas juntas e ligaduras que existem entre o corpo e a cabeça. E então, este crente vai crescendo em aumento de Deus. Perceba que aqui Paulo ele está deixando claro que existe algumas coisas que são determinantes para o nosso crescimento. Juntas e ligaduras. Tem que estarmos conectados. Observe ainda o que está escrito no capítulo 3 e no versículo de número 15. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Nós fomos chamados para sermos ligados neste corpo. E quando nós estivermos ligados neste corpo, a paz de Deus vai dominar os nossos corações. O bom desejo da minha alma e a oração que faço a Deus neste momento, pela minha e pela tua vida, é que nós venhamos não procurar saber mais do que convém, mas que venhamos procurarmos saber sim, com moderação, com temperança e a medida da fé que Deus nos deu. Porque então nós estaremos experimentando estas verdades tão sublimes do Evangelho. Então aqui nestes versículos nós identificamos que eu preciso renovar o meu entendimento. Quando isto acontece com temperança e a medida da fé que Deus me deu, isto vai me levar a eu não estar conformado com o mundo. Isto vai me levar a eu oferecer a Deus o meu culto, aleluia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este culto, com estas características, é um culto racional, é um culto com o entendimento que adquiriu e renovou o entendimento. E quando este culto acontecer na minha e na tua vida, então nós experimentaremos a vontade de Deus para nós. E esta vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que o Espírito Santo possa nos revelar a essência destas características desta vontade. E que o objetivo das nossas vidas seja buscar vivermos estas vontades de Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe. Que Cristo Jesus esteja do nosso lado. Que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo-nos à palavra de Deus. E que a palavra de Deus, aleluia, sempre esteja nos levando para mais perto de Cristo. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus para morrer por nós. Obrigado, Jesus, por ter enviado-nos o Espírito Santo, por ter nos deixado a Tua palavra, pela qual nós podemos termos acesso a Ti. E hoje nós aprendemos que nós precisamos buscar a sabedoria, sim, mas ela tem que ser a medida da fé que o Senhor nos deu, e ela também precisa ser com temperança. Por quê, Senhor? Porque a sabedoria humana, ela destrói a vida do homem, mas a sabedoria que vem pela Tua palavra, ela dá vida às nossas vidas. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo fique comigo, que o Teu Espírito Santo fique com cada um que me ouve nesta oportunidade, e que possamos, com a mesma graça que o Senhor agraciou Paulo, o Senhor possa agraciar a minha vida e a vida dos nossos ouvintes.
Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. E no próximo encontro nós estaremos observando o versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 12. E eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Amém.